Amados irmãos e irmãs, boa tarde. É uma satisfação estar aqui novamente. Ontem nós estivemos falando sobre escolhas e falamos sobre escolher entre bênção e maldição. Está lá em Deuteronômio 11, pela qual Deus diz: eis que coloco entre vós bênção e maldição. Que façamos a escolha pela bênção. Exatamente, Deus manda que seja feito assim. Terminamos justamente dizendo que nós voltaríamos ao tema, fazendo a leitura de Mateus 6:33. Vamos fazer essa leitura neste momento? Antes mesmo, vamos fazer uma oração para que Deus efetivamente fale por mim e que cada um dos ouvintes sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus. E que cada mensagem dessa efetivamente inicie um processo de mudança de comportamento em nossas vidas. Seja tudo para a honra e glória de Deus. Sigamos. Amado e grandioso Deus, aqui estamos em Tua presença para agradecer este momento, Senhor, de abrir a Sua santa palavra. Amado Deus, que eu seja esvaziado de mim mesmo e preenchido pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Faça conforme a Tua vontade e não a minha vontade. E as pessoas que estão ouvindo, Senhor, se efetivamente estão ouvindo, é porque querem conhecer da Tua palavra, assim como eu também quero, Senhor. Dá-nos entendimento e sabedoria. Tudo isso lhe pedimos e lhe agradecemos. Em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Façamos então a leitura de Mateus 6, versículo 33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiramente, meus irmãos, quando diz buscai primeiro, percebe-se que Deus usou aqui um número ordinal. Além da ordem, Ele usou um número ordinal. O número ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, ele diz: em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu também fui advertido aqui, meus irmãos. Eu fiquei por 30 anos afastado do caminho. E pela misericórdia e o amor de Deus, eu fui alcançado e aqui estou para falar com os irmãos hoje. É tudo para a honra e glória de Deus mesmo. Eu fui advertido de que fiz esta inversão por todos estes anos. Como temos feito? Temos buscado Deus em primeiro lugar? Ou temos nos preocupados demais com as nossas situações financeiras, com os nossos bens materiais, com as nossas contas bancárias? Sejamos sinceros, meus irmãos. E precisamos dessa sinceridade, sim, para que possamos agradar a Deus, servir a Deus em espírito e em verdade. Nós temos um exemplo lindíssimo daquele que efetivamente passou por aqui, foi pecador exatamente iguais a nós, mas nunca se afastou de Deus. Davi. Davi, por sinal, deixou justamente toda a sua herança ao seu filho Salomão, e Salomão teve uma obra lindíssima determinada por Deus. E Salomão, assim como seu pai, era obediente a Deus. É lindíssima essa história. Vamos fazer brevemente essa leitura? Em 1 Reis, capítulo 3, versículos 7 a 14. 1 Reis, capítulo 3, versículos 7 a 14. Veja que lindíssimo. Ou seja, Salomão aplicou Mateus 6,33. Ele entendeu a mensagem? Entendeu a mensagem. Necessariamente, Mateus, o Novo Testamento não estava nem escrito, mas ele sabia justamente a importância de efetivamente se direcionar primeiro a Deus e todas as outras coisas lhe seria acrescentado. Vejamos que lindo, meus irmãos.
1 Reis 3, de 7 a 14. Agora, pois, ó Senhor, Salomão falando com Deus, agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi. Ou tu me colocaste no lugar do rei Davi, o meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Aqui nós percebemos, meus irmãos, a sinceridade dele e a humildade em falar com Deus. Ele diz, sou menino pequeno, eu acabo de chegar, como eu vou reinar? Eu não sei nada ainda. E qual a sequência, meus irmãos? E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Olha que lindo, meus irmãos, versículo 10. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus, que Salomão pediste esta coisa. E disse-lhe Deus, porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E também, até o que não pediste, dei, assim, riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E diz mais, e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Percebe, meus irmãos, a bênção veio completa, ou seja, Deus se agradou de Davi por não ter pedido bens materiais, e sim sabedoria para guiar o povo. Lindíssimo, meus irmãos. E Deus trabalha assim em nossas vidas, trabalha exatamente assim, mas precisamos entender o contexto, meus irmãos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sejamos bem sinceros, meus irmãos. E Cristo diz em João 16, 23, tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome eu vou-lo darei. Meus irmãos, temos recebido estas bênçãos? Sejamos bem sinceros, meus irmãos. Eu, para a honra e glória de Deus, muito em breve eu vou contar alguns testemunhos para os irmãos. Eu sei que alguns dos ouvintes também têm sido agraciados por Deus, não tenho dúvida nenhuma disso. Contudo, tenhamos essa reflexão, meus irmãos. Nós temos buscado a Deus em primeiro lugar. Cada um de nós, vamos trazer para nós esses questionamentos. Temos buscado a Deus em primeiro lugar? Ou buscamos coisas, capital, patrimônio, bens materiais, e esquecemos do principal? E o principal é Cristo, meus irmãos. O principal é Deus. O principal é o Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós. É a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Precisamos entender esta ordem e atender exatamente o que Deus nos manda. Exatamente assim, meus irmãos, para que possamos ser abençoados, e uma vez sendo abençoado, efetivamente, nós seremos um bom testemunho à nossa família. Eu costumo postar que Noé pregou ao mundo aquela época, e ele ficou ali pregando enquanto construía a arca por, segundo os estudiosos, entre 100 e 120 anos. E quem Noé salvou? Senão a sua família.
Meus irmãos, vamos entender. Vamos efetivamente dar o nosso melhor e buscar a Deus em primeiro lugar. E que possamos, para a honra e glória de Deus, ser testemunho aos nossos familiares. E uma vez sendo bom testemunhos aos nossos familiares, que eles venham se converter e aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador, porque está de braços abertos para cada um de nós. E o conflito cósmico, meus irmãos, Satanás é o inimigo vencido, mas anda ao derredor. Devemos sim buscar força dos céus para lidar com essas situações? Sim, precisamos buscar força dos céus. E o que Cristo diz em João 15:5, porque por nós mesmos nós não conseguimos obedecer a ordem, buscar em primeiro o reino de Deus e sua justiça, por causa da nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa. Contudo, Cristo efetivamente nos concede este amparo. Cristo diz em João 15:5, eu sou a videira e vós os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Num conflito cósmico é exatamente assim, meus irmãos. Sem Deus nada somos. E efetivamente nada somos. Tenhamos esse foco e esse entendimento, meus irmãos. No próximo sermonete nós vamos justamente falar sobre a situação de Cristo, porque Cristo passou por aqui, efetivamente como homem igual a nós, não pecador, mas como homem igual a nós, e teve que fazer escolhas também, e Cristo nos ensina a como fazer escolhas. E nós vamos ver no próximo sermonete. Que vocês estejam aí e efetivamente tenham a oportunidade de entender o que Deus quer de cada um de nós. Peço ainda, meus irmãos, tendo a oportunidade, visite a página no Face chamada Hoje. Tem muito material para a nossa edificação. Seja tudo para a honra e glória de Deus. Deus abençoe a você e todos os seus familiares, hoje e sempre. Amém.